A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para, mais uma vez, estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo é a lição número 2, que traz como título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Ao longo deste primeiro trimestre de 2021, estaremos estudando a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Como os irmãos sabem, o estudo do Espírito Santo é paracletologia ou pneumatologia. Não é bem o objeto deste trimestre, não, porque aqui nós vamos enfocar mais a atuação do Espírito Santo. Embora na primeira lição nós estudamos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo também. E ali nós aprendemos, na lição que foi ministrada pelo evangelista Robson, sobre quem é o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus, né? O Espírito Santo, ele, assim como as demais pessoas da Trindade, o Pai e Jesus Cristo, ele também é Deus. Por ser a terceira pessoa da Trindade, alguns imaginam que o Espírito Santo esteja num patamar inferior, mas não é isso. Assim como o Pai, assim como Jesus, o Espírito Santo é Deus, é divino. O Espírito Santo também é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e como pessoa ele tem personalidade. Então ele tem sentimentos que se assemelham com os sentimentos humanos. Ele pode ficar triste, né? E logicamente se pode ficar triste, pode ficar feliz também. Então, muitas coisas, sentimentos que os seres humanos têm, o Espírito Santo também pode ter, porque ele é uma pessoa, porque ele tem personalidade. É nesse sentido que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos alguns aspectos do nosso ser que também são aspectos da divindade. O Espírito Santo também tem todos os atributos da divindade. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele sabe todas as coisas, ele pode estar em todos os lugares e ele pode realizar qualquer coisa, ele tem todo o poder. Isso daí nós não vamos aprofundar porque foi objeto da lição passada. Na presente lição nós veremos a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Então essa pessoa, Espírito Santo, ele atua no plano da redenção. Jesus Cristo conquistou a nossa salvação, conquistou o nosso direito à vida eterna na cruz do Calvário. Mas o Espírito Santo também atua nesse processo, nesse plano da salvação ou plano de redenção. Redenção é exatamente redimir. Então, nós falamos muito em remissão. Tem dois tipos de remissão. Remissão com SS é perdão. De uma certa forma, também nós fomos perdoados. Nós somos remidos nesse sentido também de ser perdoados. Mas tem a remissão no sentido de quitação com C cedilha. E nesse sentido, nós fomos resgatados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa dívida foi quitada, a cédula que era contra nós foi riscada, foi invalidada, inutilizada, de modo que nós agora estamos justificados diante de Deus. Todos quantos aceitam essa salvação, essa redenção, são salvos na pessoa bendita de Jesus, salvos aguardando a concretização da nossa salvação, porque em esperança somos salvos. O que é o plano da redenção? O plano da redenção é um plano de Deus, né? Nós vamos fazer essa pergunta mais adiante, de quem é esse plano, quem elaborou esse plano, mas o plano da redenção é um plano para redimir o homem, é um plano elaborado para justificar o homem, já que o homem, por suas próprias forças, por seus próprios méritos,
não teria como alcançar a salvação. Seria impossível o homem salvar-se, justificar-se diante de Deus, uma vez que pecou contra o Senhor, violando os seus preceitos, caindo em desobediência e atraindo para si mesmo a condenação. Então o homem não tinha como sair disso. Por isso, desde o princípio foi elaborado um plano de salvação, um projeto de salvação. E por que era necessário esse plano de salvação? Porque a justiça divina requeria esse plano. Ora, Deus é soberano e bem poderia perdoar o homem usando da sua soberania. Mas se de um lado tem a soberania divina, do outro lado tem a justiça de Deus. Então, para satisfazer a justiça de Deus, esse plano de redenção era necessário, porque Deus não é injusto, Deus julga retamente, em Deus não pode haver iniquidade, em Deus não pode haver injustiça, porque Ele é a origem de todas as virtudes, de todos os bons atributos, Ele é a origem de tudo. Então, em Deus não se poderia encontrar injustiça. E se o homem errou, ele deveria pagar pelo seu erro, a menos que alguém pagasse por ele. E foi o que aconteceu. Então, isso tudo para justificar um plano de salvação, porque era necessário para satisfazer a justiça divina, porque a justiça divina requeria um julgamento. Quem elaborou o plano da salvação ou da redenção foi Deus, o Senhor de toda a terra, Deus, o Pai. É o que nós lemos na própria palavra de Deus, que vamos ler um pouco mais adiante. Quando foi elaborado o plano da salvação? Antes da fundação do mundo. Então Deus não esperou que o homem pecasse para depois elaborar um plano de resgate do homem, um plano de salvação. Não, nada, absolutamente nada pega o nosso Deus de surpresa. Deus não é surpreendido por nada. Deus não é surpreendido pelos acontecimentos humanos. Deus sabe todas as coisas na sua presciência e Ele já tem agido de antemão. Então, sabendo que o homem iria pecar, Deus elaborou um plano de salvação. É o que nós lemos em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, onde está escrito: antes da fundação, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o que nós lemos aqui, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele fez? Ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Lá nós fomos eleitos, nós já fizemos parte de um plano e já fomos reconhecidos como aqueles que aceitariam a fé. Então, Deus elaborou esse plano e Deus executou esse plano na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da qual salvação ou redenção também participa o Espírito Santo. Aliás, a atuação do Espírito Santo é imprescindível, não somente no processo de salvação, mas também em toda a ação da igreja, já que o Espírito Santo, como eu costumo repetir, é o regente e dirigente da igreja. Nós temos dirigentes humanos, pastores que Deus estabeleceu, Deus nos deu, conforme diz a palavra em Efésios 4:11, mas o sumo dirigente é o Espírito Santo, o sumo pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Os dirigentes humanos são instrumentos de Deus para bem ordenar a sua igreja, instituição, organização na face da terra. Então, o Espírito Santo é imprescindível no processo da salvação e na atuação da igreja, no caminhar da igreja, no dia a dia da igreja, na dinâmica da igreja. Realmente eu não sei como é que alguém pode abdicar do Espírito Santo, e algumas religiões fazem isso, na condução da igreja. Eu vejo nisso uma impossibilidade de êxito espiritual. E o Espírito Santo trabalha então nesse processo de redenção. Existem muitos testemunhos de pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo para se despertarem e buscarem a Deus. Na verdade, eu mesmo posso citar o meu testemunho. Antes de ir a uma igreja e levantar a minha mão aceitando a Cristo, na verdade eu já era crente, porque eu já sentia a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, já lia a palavra de Deus, já estudava a palavra de Deus, e daí eu sentia a necessidade de ir a uma igreja para declarar, reconhecer publicamente a minha condição de cristão, de servo de Deus. Então são muitos os testemunhos que, se estivéssemos numa aula presencial, os irmãos poderiam agora compartilhar, e como nós sentimos falta disso, dos irmãos testemunhando daquilo que Deus fez em suas vidas, relatando as suas experiências com o Espírito Santo e a forma como eles foram tocados e conduzidos para essa tão grande salvação. Na experiência da igreja, no dia a dia da igreja, nós temos um exemplo bíblico de que o Espírito Santo está envolvido na igreja, está entranhado nos trabalhos da igreja. O Espírito Santo não está alheio à igreja, porque ele é o Consolador prometido e que estará conosco para sempre, conforme diz a palavra. Na igreja de Antioquia, e nós vamos ler alguns versículos, onde nós percebemos a presença do Espírito na igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, quem falou nesta igreja é o Espírito Santo. Quem tomou uma decisão nesta igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Senhor da igreja. A igreja em que o Espírito Santo é o que age, é o que ordena, é o que determina, é uma igreja que está no caminho certo, no caminho do êxito, no caminho da prosperidade espiritual. E é o que acontecia aqui em Antioquia, onde o Espírito Santo fala. Infelizmente, há muitas igrejas em que o Espírito Santo já não fala. Os homens sufocaram a ação do Espírito Santo por interesses escusos, por interesses pessoais, por interesses inconfessáveis. Eles vão tomando as próprias decisões sem buscar a direção e a vontade de Deus por meio do Espírito Santo. Isso daí tem trazido muitos prejuízos à obra de Deus. Mas nós estamos certos e convictos de que aqueles que entregam a direção da igreja, dos ministérios ao Senhor, prosperarão nessa época. Serão a tábua de salvação para muitos crentes que sofrem em igrejas cujos dirigentes já estão com os corações empedernidos, ou seja, com o coração de pedra, que já não ouve a voz do Espírito e muito menos permite que o Espírito fale na igreja.
E o segredo para o Espírito Santo falar na igreja é o que eles estavam fazendo aqui, orando, jejuando, servindo ao Senhor, porque aí o Espírito de Deus tem liberdade de falar e de operar. Sabendo disso, Jesus então, sabendo de quê? Que a igreja precisa da atuação do Espírito, que a atuação do Espírito é imprescindível. Jesus sabia disso. Jesus sabia que os discípulos eles não iam muito longe sem a atuação do Espírito. O livro de Atos dos Apóstolos, alguém já disse que ele bem poderia ser chamado de Atos do Espírito, onde nós vemos o Espírito Santo conduzindo a igreja, com muitos sinais, com muitas maravilhas, nós vemos a ação do Espírito ali. Jesus, então, sabendo dessa necessidade da igreja, prometeu o Espírito Santo, porque sabia que aqueles discípulos que estavam tímidos, temerosos, trancafiados, eles não iriam realizar nenhum trabalho de forma eficaz. Aliás, Jesus não lhes permitiu sequer sair da cidade de Jerusalém. Ele disse, Lucas 24, 49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está falando assim, não saiam por aí. Também Atos 1:8 ele vai falar, e ser-me-eis testemunhas. Mas quando recebeu o que? A virtude do Espírito Santo. Lucas 24 e 49. Fica na cidade de Jerusalém. Não sai daí, não. Não saia daí porque você ainda não está revestido de poder. E eu digo para você, não faça a obra de Deus. Não pregue a palavra. Não ensine a palavra. Não evangelize se você não estiver revestido de poder. Você precisa estar revestido de poder para que a tua palavra tenha eficácia. Para que a tua palavra produza efeito no coração do homem, ela precisa ser a palavra de alguém que tem o Espírito Santo, que já foi revestido de poder, que já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Haverá uma lição específica que vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Não vamos adiantar, mas sabemos que é uma necessidade da igreja o batismo com o Espírito Santo. Quem sabe Deus, por esse tempo, não quer despertar a igreja para buscar poder do alto, para buscar revestimento, para buscar o batismo com o Espírito Santo, para que as próximas gerações possam experimentar o poder de Deus e as experiências maravilhosas que a palavra de Deus garante a todo crente com o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há denominações hoje que imagina poder fazer a obra de Deus sem o auxílio e a dependência do Espírito Santo. Há denominações que nem reconhecem o Espírito Santo como uma pessoa, acha que o Espírito Santo é uma força ativa, acha que o Espírito Santo é uma influência ou algo do gênero. Mas o Espírito Santo é uma pessoa e não somente é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. A igreja depende do Espírito Santo. Eu e você dependemos do Espírito Santo. Não há possibilidade de vencermos sem o auxílio do Espírito Santo. Amém? Você pode dar um amém aí na sua casa, onde quer que você esteja? Glória a Deus. O Espírito Santo consola, ensina e ajuda o servo de Deus. Quem não precisa do consolo do Espírito Santo? Aleluia! Às vezes você chega abatido por causa das lutas da vida, dos embates espirituais, dos embates humanos também. Às vezes você chega na igreja, você chega em um culto de oração, uma reunião de oração, você chega abatido. Mas aí você sente o consolo, o conforto do Espírito Santo, e você então se derrama na presença de Deus, e quando você sai daquela reunião, você é um novo homem, é uma nova mulher, é um novo jovem, é uma nova jovem, aleluia,
porque o Espírito Santo consola, conforta, restaura, vivifica. E é por isso que nós precisamos do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus também nos ajuda. Ele nos ajuda muito, ele nos pega pela mão, ele nos conduz, ele é o nosso guia. A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então ele nos ajuda no dia a dia, o Espírito Santo nos ensina. Há tanto que nós não compreendemos e que nós não alcançamos, mas o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Aleluia! Ele sabe todas as coisas, conhece até as profundezas de Deus. Por isso que um crente que tem comunhão profunda e íntima com o Espírito Santo é um profundo conhecedor das coisas de Deus. Pode não saber o grego, pode não saber o hebraico, pode não dominar sequer a língua portuguesa, mas ele conhece muito de Deus, ele sabe muito de Deus. Não precisa que ninguém o instrua, porque ele já sabe tudo. A unção do santo, a unção de Deus já está sobre ele, ele sabe tudo. Tudo o quê? Tudo aquilo que é necessário para a sua salvação. Ele não se embaraça com nada, porque ele tem o Espírito de Deus. Ele tem o selo da promessa, ele está selado por Deus. Aleluia! Mas o objeto específico dessa lição é a atuação do Espírito Santo no processo da redenção. E como o Espírito Santo atua no processo da salvação de um pecador. Então eu coloquei algumas coisas aqui. O Espírito Santo, ele age usando um evangelista, alguém que evangeliza, um evangelista pessoal, aquele que vai ali no tete a tete com o pregador, ou ele usa um pregador da palavra na igreja. E é interessante, irmãos, que quando essas pessoas são usadas pelo Espírito Santo verdadeiramente, daí a necessidade de estar revestido de poder, de ter a unção de Deus sobre si, às vezes o pecador, ele é tocado pela palavra. Não acontece sempre, porque nem sempre os pregadores estão na direção do Espírito, porque era para acontecer sempre. Então, às vezes, nesse processo de salvação, o Espírito Santo ajuda, ele atua usando um evangelista. Quantas pessoas, às vezes, o evangelista Paulo Batista já nos confidenciou isso algumas vezes, durante o evangelismo, as pessoas começam ali a chorar e a falar: irmão, você está falando a minha vida, você está falando toda a minha vida. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai conduzindo a pessoa, vai conduzindo as palavras. E a palavra é certeira, ela é como um martelo que esmiuça a penha e vai quebrando tudo ali, desmonta, aquelas resistências, e a pessoa se quebranta na presença de Deus. O que é isso? É a atuação do Espírito Santo, é o poder da palavra ministrada pelo Espírito Santo através de um pregador, através de um evangelista. Às vezes o pregador não conhece a vida de absolutamente de ninguém numa igreja, mas ele lança uma palavra e aquela palavra tem um endereço certo ali na igreja, e o Espírito Santo é que vai conduzir esta palavra para um coração. Então o Espírito Santo atua usando os seus servos, os evangelistas, os pregadores, e os pecadores acabam ficando com o coração compungido, arrependido. E não foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, quando Pedro estava pregando. Olha o que está escrito: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha, nós já fomos tocados, nós estamos quebrantados, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Porque nós estamos abertos à salvação. Então, Pedro vai responder que o que eles têm que fazer é crer no Senhor Jesus Cristo, é ser batizado, aleluia, e passar a viver uma nova vida
na presença do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele usa os pregadores, ele usa os evangelistas. Por isso é importante que você fale do amor de Deus nos mais diversos ambientes. Já aconteceu várias vezes de uma pessoa está confidenciando algo comigo, e eu tenho certeza que já aconteceu com muitos irmãos que estão a nos ouvir agora. A pessoa começa a falar dos problemas, e de repente você começa a ministrar, daqui a pouco você está arrepiado, você está ali emocionado, você está querendo chorar com aquela pessoa por causa daquele problema. Irmãos, isso aí nada mais é do que o Espírito Santo te usando como um instrumento para confortar aquele coração, consolar aquele coração, trazer para aquele coração arrependimento, trazer para aquele coração a salvação. Então essa é uma maneira. Outra maneira é guiando o pecador para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Você nunca ouviu de alguém que diz que estava passando em determinado local e ouviu os irmãos ali louvando a Deus, e algo disse: entre nessa igreja? Ele entrou nessa igreja e ouviu a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, e recebeu a salvação. Irmãos, quem guia essa pessoa que não estava nem pensando em ir para a igreja, estava apenas passando? Quem guia é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso, ele está atuando na salvação. Aleluia! E certamente, quando isso acontece, a pessoa vai se converter, porque ela foi levada para a igreja pelo Espírito Santo. E se nós queremos que isso aconteça na nossa igreja, nós temos que evangelizar. Já falei para alguns irmãos, quando a igreja evangeliza, você pode evangelizar lá no Paranoá, lá em Sobradinho, lá no Gama. Deus manda a pessoa lá na nossa igreja. Aleluia! A pessoa chega lá sozinha, ninguém sabe, ninguém convidou, ela apareceu lá. Foi tocada lá na casa dela, para ir à igreja, para ouvir a palavra de Deus. Que Deus quer de nós é atitude, é disponibilidade. Também o Espírito Santo atua no processo da salvação, esclarecendo a palavra de Deus, ensinando o pecador. Esse é o papel do Espírito Santo, ensinar. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa palavra foi dirigida aos discípulos, mas o Espírito Santo também ensina qualquer um a palavra de Deus. Também o Espírito Santo atua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículos 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo vai convencer, em primeiro lugar, do pecado. O Espírito Santo faz com que o homem, ele, irmão, sinta uma forte convicção de pecado, do seu estado de miserabilidade, sinta a sua carência espiritual, e o Espírito Santo leva a reconhecer que Jesus Cristo pode salvá-lo. Então, quando convence o homem do pecado, é nesse sentido. Convence o homem de que ele é um pecador, que ele precisa de Deus. É papel do Espírito Santo. Convence também da justiça. Jesus é a nossa justiça. Então, Jesus pagou a nossa dívida. Como disse inicialmente, para que Deus fosse justo, e Deus é justo, era necessário que sangue inocente fosse derramado. E o sangue inocente foi derramado. E Jesus, a nossa justiça, nos salvou, satisfazendo a justiça de Deus. Também o Espírito Santo convence do juízo. Os nossos pecados, nós fomos julgados já, e fomos absolvidos, porque os nossos pecados foram julgados na cruz do Calvário. Assim como Satanás, o inimigo das nossas almas, que nos acusa de dia e noite, já está julgado e condenado.
com a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo que para nós não resta mais juízo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já não há mais condenação. Nós não passaremos por juízo mais. O juízo que passa o crente é apenas para a distribuição do galardão. Mas não há possibilidade de condenação, porque nós já fomos julgados e absolvidos, porque a nossa dívida foi quitada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvemos a Deus, irmãos, pela atuação do Espírito Santo na nossa salvação. Se estamos reunidos, se estamos congregando, se estamos na presença de Deus, é que o Espírito de Deus nos conduziu para a salvação e o Espírito de Deus tem nos sustentado. Que o Espírito Santo continue a falar no meu coração e no teu coração mais e mais, e eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Amém.